Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero fazer uma pequena reflexão teológica hoje acerca de um assunto muito buscado, muito importante no meio evangélico, que chama-se presença de Deus. Sentir a presença de Deus. A gente vê os relatos da presença de Deus se manifestar desde Gênesis a Apocalipse, em diversos momentos, em diversas situações do povo de Israel e também da igreja primitiva. E hoje, uma das coisas que eu acredito que mais a gente busca quando estamos num culto, né, chama-se presença de Deus. Muitos são os hinos, né, muitos são os louvores em que a gente invoca essa presença. Por quê? Porque a presença de Deus traz gozo, traz alegria. A presença de Deus traz felicidade. Na verdade, a presença de Deus, ele preenche, na maioria das vezes, aquele vazio que a gente sente de amor, de emoção, de sentimento, de carinho. E talvez seja por causa disso, ou dessas coisas, o principal, ou os principais motivos pelo qual nós buscamos muito a presença de Deus. Mas eu quero tentar, porque a gente só tenta, né? A gente não tem aqui, como é que eu vou dizer assim, a ideia de acreditar que temos a verdade e que podemos responder a tudo que nos pergunta, né? Mas nós queremos tentar responder qual é o primeiro ou principal sinal de que a presença de Deus não anda mais conosco ou não está mais conosco. Em primeiro lugar, a gente pode perceber em toda a palavra de Deus muitos textos bíblicos falando de alegria, de gozo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus, né, um versículo bíblico lá em Hebreus, que eu não sei e eu não me lembro agora onde está especificamente, diz que o óleo da alegria foi derramado sobre Jesus muito mais do que foi derramado sobre todos os seus irmãos, ou seja, sobre todos os seus discípulos. O que isso significa? Isso significa que Jesus tinha muito mais gozo, tinha muito mais alegria, tinha muito mais paz, que Jesus era muito mais feliz do que os seus 12 discípulos, né? Porque o óleo da alegria, a presença de Deus, foi derramado em dobro, em triplo sobre Jesus, né? Porque ele buscava a justiça, porque ele era santo, porque ele é justo. E aí, quando a gente se converte, eu acredito que uma das coisas assim que a gente sente todos os dias da nossa vida é a presença de Deus, né? A gente sente que Ele está conosco. E quando a gente sente que Ele está conosco, vem aquele gozo, aquela alegria, aquela felicidade, a gente adora, a gente chora na presença dele, a gente canta, a gente louva, enfim, a gente extravasa diante dele. Mas eu quero tentar falar aqui, talvez, qual seja o principal sinal de que você ou eu possamos não ter mais a presença de Deus conosco. É quando nós tentamos buscar a presença de Deus, né, externamente. Né? Quando a gente tenta buscar a presença de Deus, não dentro de nós, mas sim fora de nós. E aí você pode perguntar, mas como assim, Luiz? O que você quer dizer? Né? Eu quero dizer o seguinte, quando eu tento buscar a presença de Deus no louvor, né? E muitos são os hinos maravilhosos que faz a gente chorar, que faz a gente se alegrar, que faz a gente saltar, que faz a gente dançar, né? Quando eu tento buscar a Deus e só dessa forma eu consigo sentir a presença dele escutando um hino, aí eu tenho quase que a certeza de que Deus não anda mais comigo, de que a presença dele não está mais comigo. Isso não quer dizer que eu não seja salvo. A salvação não é um sentimento. A salvação não é emocionalismo, né? Mas eu quero dizer que aquela presença 24 horas por dia, né? De você ter a plena convicção, olha, ele está aqui, eu sinto ele aqui, ele está falando comigo nesse momento, e aí o nosso coração parece que explode de alegria, e aquele gozo vem, como a própria palavra de Deus diz, né? Jesus falando lá em João capítulo 4, todo aquele que crê em mim, rios de água viva, ou seja, fonte de água viva, vai brotar dentro do seu ventre. O que ele está falando aqui é a alegria do Espírito Santo, é a presença de Deus em nós. Então, quando eu vou buscar essa presença num culto avivado, numa igreja batista da Lagoinha, por exemplo, ou igreja batista Atitude, lá na Barra, né?
que é a igreja aonde a Michele Bolsonaro participa, ou no Ministério Apacentar, quando eu consigo sentir essa presença de Deus só nessas questões externas, né, aí tem 90% de chance de que tudo aquilo que eu esteja sentindo lá, na verdade, não é Deus. É uma catarse emocional que acaba, como é que eu vou dizer, adentrando no meu psique, no meu intelecto, e eu acho que eu estou sentindo a presença de Deus, e na verdade não é. É apenas uma troca de emoção no meio coletivo onde a gente está. Ah, poxa, Luiz, mas isso então você está dizendo que a presença de Deus não possa estar ali dentro da igreja? Pode, né? Existem igrejas que, sei lá, parece que quando a gente adentra a ela, a glória de Deus está ali e a gente sente a presença dele. Mas a gente sente a presença de Deus ali, na maioria das vezes, não é porque Deus está comigo, não é porque a presença dele anda comigo, é porque a presença dele está ali. E a maioria das pessoas, ou talvez grande parte das pessoas que ali estão, vão sentir a presença de Deus de maneira coletiva, né? Então, essa maneira coletiva, quer dizer, o fato da glória de Deus estar inundando aquele lugar, né, aquele ambiente, vai fazer com que eu obrigatoriamente sinta a presença de Deus. Mas você quer ter certeza absoluta que Deus está com você, está andando com você, e você sente a presença dele? É quando você, do nada, começa a chorar de alegria. Você não está escutando uma música, você não está escutando um louvor maravilhoso, você não está escutando uma pregação eloquente, simplesmente você está ali vendo televisão e de repente aí Deus te inunda, a glória de Deus te inunda, e você tem que sair, ir para o banheiro, ir para o seu quarto, ali você dobra os seus joelhos e ora e busca Deus, aí você tem certeza que de fato é a presença de Deus. Você quer saber se de fato Deus anda contigo todos os dias? É quando você pega o ônibus e de repente, ao adentrar ao ônibus no meio daquela multidão de pessoas, as suas lágrimas correm sobre o seu rosto e você se enche de alegria e em espírito você fala com ele, né? Mesmo com aquela multidão de pessoas ali que não tem nada a ver com aquele momento. Isso sim é, de fato, sentir a presença de Deus verdadeiramente. É lógico que dentro de um ambiente coletivo, Deus pode se manifestar e as pessoas de fato sentir a sua presença ali. Mas na grande maioria das vezes não é por causa da pessoa. A grande maioria das vezes é porque Deus resolveu se manifestar à igreja, né? Aí você sai dali, você fica 6 dias, né? Se você não for num culto numa quarta, numa quinta-feira, 6 dias sem sentir nada acerca de Deus. E você só volta a sentir quando está na igreja. Tem algo errado, né? Tem algo muito errado. E aí você precisa buscar mais a Deus, você precisa orar mais a Deus dentro da sua casa, ler a palavra, né? Porque Deus se manifesta em qualquer lugar, né? Tem gente que já disse que sentiu a presença de Deus pulando carnaval, e lógico que se converteu, né? Porque não há como sentir a presença de Deus pulando cada carnaval e não se converter. Tem gente que já sentiu a presença de Deus num culto é, afrodescendente, ou seja, numa macumba, né? E ao sentir a presença de Deus ali, se arrependeu e aí se tornou crente, se tornou evangélico, se tornou uma nova criatura, não é verdade? Então Deus se manifesta exatamente dessa forma. É muito bom estar em comunhão. A Bíblia incentiva isso, a comunhão. A Bíblia incentiva a assembleia. A Bíblia incentiva o relacionamento entre nós, porque ele ali se manifesta com cura, com mensagem, com libertação, com glória, com Shekinah. Mas vou lhe falar uma coisa: é muito melhor ainda quando você sente a presença de Deus sem ter nenhuma coisa externa para fazer com que o seu emocional, né, ache que Deus está ali, né? É lógico
que quem tem a presença de Deus todos os dias da sua vida, qualquer coisa que ele ouça de bom, de maravilhoso, e às vezes até de triste, né? E às vezes mais notícias, questões que angustiam, faz com que ele também possa sentir a presença de Deus ali, tá? Deus te abençoe, graça e paz, e reflita. Amém.